Hoje eu quero te contar parte da história de Abraão, onde ele quis ajudar a Deus a cumprir a promessa na vida dele, e isso acabou dando muito errado. Fique comigo. No livro de Gênesis, no capítulo 13, a Bíblia fala, a partir do verso 14: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te a darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Abraão, que nesse tempo aqui ainda era chamado de Abrão, ele é conhecido como o pai da fé. E ele é um grande exemplo para nós que buscamos seguir a palavra de Deus. Nessa época aqui que ele recebeu essa promessa de Deus, Abrão já era uma pessoa idosa, já era um senhor de 75 anos. E mesmo com a idade avançada, Deus promete a terra de Canaã e promete também a Abrão uma descendência. Porém, após essa promessa, Abrão ele vê o tempo passar e ele participa de alguns eventos como a Guerra dos 5 Reis contra os 4 reis, onde ele conseguiu pegar todo o despojo desses reis e ele ficou cada vez mais rico. A gente vê também o encontro de Abrão com Melquisedeque, que alguns acreditam que é a figura de Cristo que visitou Abrão naquela época. E mesmo assim, passa-se o tempo e a promessa ela não se cumpre. Porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. Quem determina o tempo da promessa na sua vida não é você, não sou eu, é o próprio Deus. A gente tem que apenas confiar nele. E após esses relatos no capítulo 14 de Gênesis, a gente chega então no capítulo 15, onde Deus ele reafirma a promessa que ele fez a Abrão. Como nós podemos ler lá em Gênesis 15, no verso 1 ao 5, que diz: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não serás esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. É importante salientar aqui que Abraão ele foi sincero com Deus quando ele disse que ele não tinha descendência e aquilo ali era algo que visivelmente estava magoando o coração dele. E a Bíblia fala lá em Provérbios que com sinceros Deus tem intimidade. Essa é uma chave que você tem que usar, você tem que ser sincero com Deus. Deus ele já conhece o seu coração, mas você precisa expor isso, você precisa colocar isso para fora. E é nesse momento que Deus deixa clara a promessa de um filho. Porque quando Deus diz que ia fazer dele uma grande nação, não necessariamente precisaria ser de um filho, um herdeiro direto. Poderia ser, como o próprio Abraão comentou aqui, um filho de um servo que estava sob o comando dele. Mas agora não, agora Deus fala claramente: Abraão, vou te dar um filho. Porém, o tempo passa e a Bíblia fala que Sarai, esposa de Abraão, não engravida. E é nesse momento que a Bíblia fala que Sarai ela tem uma ideia. E a ideia que ela teve foi de pegar uma serva chamada Agar e através dessa serva fazer com que Abrão tivesse o filho com ela, para que se cumprisse a palavra de Deus. Só que a gente tem que entender que a gente não tem que ajudar a Deus. Deus ele não precisa da nossa ajuda. Muita gente faz como Sarai e como Abrão nesse momento aqui. Eles tentam dar uma ajuda a Deus, só que a promessa de Deus ela vai se cumprir no tempo de Deus. E aí a Bíblia fala que Abrão ele deita com Agar e que Agar gera um filho, que é o filho chamado Ismael,
e que depois ainda há uma contenda entre as duas mulheres. Começa a haver uma briga entre Sarai, esposa de Abraão, e Agar, que é a mãe do filho de Abraão. E é então, no capítulo 17 de Gênesis, que a gente vê Deus mais uma vez visitando Abrão e fazendo mais uma vez uma promessa a ele. Gênesis 17, versículo 5, que fala: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E é nesse momento que Deus ele faz uma aliança com Abraão, trocando o nome de Abrão para Abraão. E consequentemente ele também troca o nome de Sara, que antes era Sarai e passa a ser chamada Sara. Como nós podemos ler lá no próprio capítulo de Gênesis 17, porém no versículo 16 e 17, que fala: Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? E nesse momento a gente consegue entender que desde o momento em que Deus havia dado a promessa a Abraão, quando ele tinha 75 anos, hoje ele tem no 99, 24 anos depois, a promessa ainda não se cumpriu. E Abraão, ele ri da situação, né? Imagine um senhorzinho de 99 anos com uma senhorinha de 90 anos, Abraão chegando para ela de noite, chamando ela: mulher, vem cá, Deus me deu uma revelação aqui, é hoje. Mas a Bíblia fala que a promessa ela se cumpre. E um ano depois, Isaac ele vem ao mundo. Portanto, há um tempo certo para todas as coisas. E você precisa esperar em Deus. Se Deus ele lhe prometeu, ele vai cumprir. Você não tem que adiantar o processo, você não tem que dar com as pernas para poder fazer com que seja rápida a sua promessa, porque há um tempo certo de maturação para que você receba a sua bênção. Então, se Deus ele prometeu, como as pessoas falam, ele é fiel para cumprir. Claro que nós temos que fazer a nossa parte. Não é apenas nos deitarmos e ficarmos esperando. Por exemplo, Abraão muito provavelmente teve que se deitar com Sara. Então você tem que fazer a sua parte, mas você não tem que atropelar o processo de Deus. Você precisa esperar no Senhor, estar atento, ouvindo a voz de Deus para que você dê os próximos passos. E você tem alguma promessa que você aguarda em Deus?